Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é um assunto delicado, é, mas que eu tenho percebido, eu trouxe esse assunto porque eu tenho percebido que é uma coisa que tem sido muito difícil nos dias de hoje. As pessoas confessarem qualquer tipo de pecado, seja, não existe pecado pequeno ou grande, né? Para Deus, mas para nossa cabeça existe, né? Então, sei lá, ai, nossa, senti ciúmes de alguma coisa, de alguém, nossa, é, tem uma raiva daquela pessoa, ai, gente, nossa, eu tô no meio de uma luta e eu me questiono, é, sabe, por que que Deus tem feito isso, sabe? Ai, a minha fé tá meio abalada, enfim, qualquer coisa que as pessoas têm que confessar. Mas eu tenho sentido que as pessoas têm vivido muito de aparência, querendo mostrar uma perfeição que não existe. Principalmente dentro da igreja, né? Porque fora da igreja a gente até entende as pessoas, porque as pessoas não conhecem a palavra, elas vão se alimentando do que o mundo traz para elas, que ultimamente é viver com uma aparência física, né? Perfeita. A pessoa não pode aparecer, sei lá, no Instagram sem uma maquiagem e tal, mas é, viver de aparência também na sua conduta. Tem que mostrar que é sempre perfeita, sempre se elogiando e tratando os outros de maneira. Fala, né? Ela fala que ela trata as pessoas de maneira impecável, ela tá realmente tratando as pessoas de uma maneira boa, mas com falsidade. A gente nunca sabe o que tá dentro do coração das pessoas, né? Mas eu tenho visto uma hipocrisia muito grande dentro da igreja, das pessoas quererem se colocar numa posição de cristãos perfeitos. E, gente, isso não existe de jeito nenhum. Eu tenho tido dificuldade de lidar com os meus irmãos, assim, de uma maneira geral, ninguém específico, é, mas também se serviu para a pessoa, serviu, mas eu tenho tido essa dificuldade, sabe? De que as pessoas estão sempre querendo mostrar que elas, porque elas vão na igreja e elas conhecem a palavra do Senhor, é como se eles fossem perfeitos, inabaláveis. E ninguém confessa nada, sabe? Ninguém fala nada, ninguém fala, ai, gente, eu tô precisando ser curada nisso. Gente, eu tenho sentido tal coisa. é, Poxa, eu fiquei chateada com tal coisa. E as pessoas não andam confessando o que realmente está se passando dentro delas. E eu comecei a buscar, né, na palavra sobre essa parte da pessoa não realmente ser sincera e a pessoa não confessar do que sente verdadeiramente. E aí, em 1 João, no versículo 8, ele fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Gente, não precisa falar muita coisa mais, né? Primeiro que a nossa natureza é caída, não existe ninguém perfeito, tá? Por mais que a pessoa
tente o máximo possível, em, esteja o tempo todo buscando a Deus. Ela, uma hora ou outra, ela vai pecar. Seja em pensamento, seja no sentimento no coração, seja aquele dia que a gente tá meio mal-humorado, ou meio para baixo, ou meio desanimado, e a gente acaba dando uma resposta meio torta para a pessoa, ou dentro da nossa casa, que a gente anda sem paciência com marido, filhos, e a gente acaba levantando a voz ou falando coisa que não deve. Então, gente, a nossa natureza é caída, uma hora ou outra a gente vai fazer coisa errada, a gente vai pensar coisa errada. Mas eu ando vendo que no nosso meio, no meu meio também, existe um monte de gente que quer viver de aparência, que quer o tempo todo enganar e não falar a verdade, ou omitir a verdade do que sente, sabe? E aí a pessoa fica lá naquela posição de perfeição, minha fé é inabalável, eu não erro, eu não penso mal, eu não peco. Gente, isso é cansativo demais, porque eu tenho dificuldade de viver com pessoas que não são transparentes, porque eu sou muito transparente. Não sou perfeita também, gente, tá? Não sou perfeita. E também não confesso todas as minhas coisas. Se eu confessar, acho que ninguém seria o meu amigo. Mas normalmente quando eu tô pra baixo, eu não vou mentir. Muitos amigos meus já me conhecem de longe, quando eu tô quieta, quando eu não tenho falado muito, porque alguma coisa tem me incomodado. E eu sou muito transparente, eu não fico sorrindo e não fico falando não, isso não acontece comigo, não, isso eu não penso desse jeito, eu não erro pensando desse jeito, eu não tenho nunca senti, sei lá, isso. Eu sou o que sou. Se eu erro, e normalmente quando eu erro, eu, eu falo a verdade, ou se eu acabo errando com alguma pessoa, eu peço perdão. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas. O perdão pra mim, Thaís, né? Eu acho que pra mim, é a maior convicção que o Espírito Santo me dá. Quando eu vejo que eu errei com alguém, eu peço perdão. Primeiro pra Deus, depois pra pessoa. E também, o que eu falei, eu tento viver da maneira mais honesta possível. Infelizmente, a gente não pode abrir 100% das coisas para as pessoas, né? Porque senão, no mundo de hoje, a gente não viveria. Porque a gente tem que ter um equilíbrio das coisas que a gente fala para as pessoas, né? Mas a gente tem que confessar para alguém, seja para um amigo mais próximo, seja para o marido, a gente tem que confessar e colocar para fora, para que a gente tenha esse perdão do Senhor sobre a nossa vida, né? Porque a maior estratégia do diabo é você não confessar que você errou por uma questão de orgulho ou de vergonha de você mostrar quem você é, né? Ou de você falar que você errou. E a maior estratégia do inimigo é você não falar nada, só que aquilo vai ficar martelando na tua cabeça o tempo todo. E você vai acabar começando a se sentir culpada de alguma maneira. E também a questão de que Deus só vai te curar realmente quando você confessar o que você sente, o que você tem, o que você fez, sei lá, o perdão que você pediu. Deus só nos cura quando há uma confissão, né? Aqui em Joel capítulo 2, versículos 12, ele fala assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim,
de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Aí ele fala assim, ó, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então, o que é rasgar o coração? São exatamente esse confessar. São as coisas que precisam ser trazidas à tona, desculpa, gente, trazidas à tona, porque quando confessamos, nós somos curados, né? Então, quando a gente vive de aparência, a gente pode até se sentir livre, né? Que nós, vivendo de aparência, a gente pode até se sentir livre, assim, não preciso pedir perdão pra ninguém, eu não preciso confidenciar nada pra ninguém, confessar nada pra ninguém, eu não preciso, enfim, eu não preciso me expor, né? Mas a gente vai estar, na verdade, vivendo de aparência pro outro, né? Pros outros. Mas Deus conhece o nosso coração, gente. Deus conhece o nosso coração e não adianta a gente querer falar alguma coisa pro outro e mostrar alguma coisa que realmente não é verdadeira, né? Alguma coisa que realmente não é você. Você não tá sendo transparente, você não tá sendo você. Você não tá falando a verdade, você não tá sendo honesto com você mesmo, porque você pode estar até mentindo pro outro, mas você também tá mentindo pra você mesmo, né? Então, assim, eu tô tendo um pouco de dificuldade com essas pessoas que não, que estão vivendo de aparência, que não conseguem ser sinceras do que sentem, que não mostram, a palavra é essa, que não mostram as fraquezas, né? Eu tenho várias fraquezas, gente, várias. Mas a gente precisa, a gente não precisa vir aqui no Instagram ou no YouTube, a gente não precisa fazer um vídeo falando, confessando o que você fez, não é isso o que Deus fala. Deus fala para você pegar uma pessoa da qual você confia, ou realmente para a pessoa mesmo, sei lá, você tá tendo algum problema com a pessoa e você precisa se abrir com a pessoa, sei lá. Então, vir e ser sincera, se abrir, confessar isso, assim, de maneira particular, vamos dizer assim, né? Quando a gente tá num grupo grande, às vezes você não se sente muita vontade de você falar, né, de tudo, mas você, de alguma maneira, você tem que confessar isso pra alguém, né, pessoalmente pra alguém ou particularmente com alguém ou com algumas pessoas e pedir para essas pessoas orarem por você e você pede também orando, pedindo cura, né? Enfim. E assim, gente, quando a gente vive com sinceridade e a gente coloca as nossas fraquezas à mostra, né? É uma forma de honrar o Senhor, né? Porque é o que ele tá pedindo, né? É o que ele tá falando pra gente realmente, pra gente rasgar o nosso coração, né? Porque ele conhece o que tá aqui dentro. Vocês não conhecem o que tá aqui dentro. E eu não conheço o que tá dentro de vocês. Não sei o que. Vocês não sabem os podres que estão aqui dentro, né? Mas, mas Deus conhece cada um dos nossos pensamentos, cada um dos nossos sentimentos ruins. E a gente tem que colocar isso pra fora, né? A gente tem que confidenciar e confessar os pecados e pedir perdão e pedir cura, né? Porque confessar traz cura. E é isso, gente. Então, assim, eu acho que o povo de Deus, né? Os nossos irmãos, de uma maneira geral, os cristãos, eles estão tendo muita dificuldade porque eles estão em cima do muro.
eles não estão nem 100% no mundo, vivendo no mundo, que tem que viver de aparência, mas eles também não estão 100% dentro da igreja, onde Deus diz: confesse seus pecados, rasgue seu coração, né? E fica em cima do muro. Fica lá, não, porque eu vou na igreja, eu sou cristão, eu conheço a palavra, agrada a Deus, obedeço a Deus. Só que sente tudo. Todos esses sentimentos ruins que não agradam ao Senhor vem no coração. Pensamentos ruins vêm na cabeça. Qualquer coisa, gente, que nada me vem agora específico, mas a gente peca, né? A gente peca naquele dia ruim ou até naquele dia bom, né? E é isso. Então, assim, a gente tem vivido em cima do muro. A gente não tem vivido nem no mundo, nem dentro realmente da igreja, verdadeiramente. A gente tá na hora de realmente começar a honrar a Deus e a obedecer a palavra dele, né? E começar realmente a viver de maneira transparente, de maneira sincera, e falando das nossas fraquezas. Cada um com as suas fraquezas, nem as minhas fraquezas talvez não sejam as de vocês e vice-versa, mas é isso, gente, viu? Desculpa se eu não consegui passar exatamente o que realmente estava no meu coração, o que eu gostaria de ter falado. Falei do meu jeito, mas eu espero que isso tenha abençoado vocês de alguma maneira, sabe? De ter tocado o coração de vocês. Porque a gente só vai ser igreja de verdade a partir do momento que a gente realmente se despir um pro outro. Não ter vergonha. Porque no final das contas, gente, ontem o pastor falou uma coisa, que a nossa história, as nossas histórias podem ser diferentes, mas o nosso testemunho é o mesmo. Que Deus nos tirou da escuridão e nos trouxe para a graça dele. A nossa história, cada um tem uma história de como veio para Jesus, ou nasceu dentro da igreja, ou não conhecia Deus e veio conhecer o Senhor, enfim. A nossa história pode ser diferente, mas o nosso testemunho é o mesmo. É que Deus nos tirou da escuridão, da morte, e nos trouxe para a vida, para a graça dele, para debaixo da graça dele. Então, ou seja, todos nós somos a mesma coisa. Então a gente não tem que ter vergonha de nos abrir e de nos mostrarmos fracos, né? Porque todos nós somos fracos e todos nós somos imperfeitos, somos humanos, tá bom, gente? Que Deus abençoe o dia e a semana de vocês. Um beijo.